Livro de Juízes, capítulo 4, versículo 1 em diante. Hoje nós vamos ministrar dentro desse tema, como vencer em 2019. O ano de 2018 foi um ano de bênçãos, mas também foi um ano de lutas. 2019 será um ano também de lutas, mas de vitórias. Amém? Amém? Livro de Juízes, capítulo 4, versículo 1 a 10. Todos acharam? Amém? Todos acharam? Deus abençoe. Vamos lá. Diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do exército era Sísera, que então habitava em Arosete-Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel nesse tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, te ordena: vai, leva contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon ao monte Tabor. Atrairei a ti para o ribeiro Quizon a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e com as suas tropas, e os darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, mas se não fores comigo, não irei. Respondeu ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra desta expedição, pois nas mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. Levantou-se Débora e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e com eles subiram com 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Capítulo de número 5 em diante diz assim: Então cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele dia, dizendo: quando os chefes se põem à frente em Israel, quando o povo se oferece voluntariamente, louvai ao Senhor. Ouvi, ó reis, dai ouvidos, ó príncipes, eu mesmo cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor Deus de Israel. Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando caminhaste desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens gotejaram águas, os montes se derreteram diante do Senhor, até o Sinai, diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangá, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, os viajantes tomavam caminhos tortuosos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Quando escolhiam deuses novos, logo a guerra estava às portas, e para os 40.000 em Israel não se via escudo ou lança. Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se oferecem entre o povo. Louvai ao Senhor. Amém e graças a Deus. Amados, a palavra de Deus que vem ao nosso encontro hoje, ela é baseada na história de uma mulher chamada Débora. Uma mulher que atendia debaixo da palmeira o povo de Israel que vinha até ela. O livro de Juízes é um livro que representa a nossa vida com os seus altos e baixos. O povo
era oprimido, o povo passava por dificuldades, sofrimentos, e aí clamavam ao Senhor, Deus levantava alguém, e alguém livrava o povo de Israel, e o povo celebrava e festava. Passava-se o tempo e o povo caía em tentação. E aí, novamente, o povo era oprimido, passava por sofrimentos, enfrentavam desafios, aí clamavam ao Senhor, Deus ouvia, levantava alguém, e esse alguém libertava a Israel. A Escritura Sagrada diz que o povo estava há 20 anos sem que tivesse livramento, 20 anos sendo oprimidos, 20 anos enfrentando batalhas e perdendo, enfrentando lutas e perdendo, 20 anos murmurando contra Deus, reclamando de Deus, 20 anos sem saber o que fazer, até que o povo reconhece que Deus poderia fazer algo, e eles fazem uma oração, e Deus levanta Débora como uma juíza, ali em Israel. É interessante a história dessa mulher, porque além de ser parecida com a sua, a gente se vê nela. Porque muitas vezes a gente se encontra em situações de impossibilidades. Situações também que são impossibilitadoras, que não permitem que a gente haja. E talvez alguns aqui estejam enfrentando isso há anos. Talvez alguns aqui enfrentou isso o ano inteiro. Talvez alguns aqui tenham passado por décadas enfrentando isso e não sabem o que fazer nessa noite, nesse final de ano. A resposta de Deus é: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes ainda. Amém por isso? Débora nos dá a receita de como é possível a gente vencer no ano de 2019. Como é que a gente pode obter vitória sobre os nossos adversários? Como é que a gente pode obter vitória sobre o mal que se levanta contra nós? Como é que a gente pode obter vitória sobre aquele que nos oprime? Como é que a gente pode obter vitória sobre as situações problemáticas da nossa vida? Primeiro, usando sabedoria. O versículo 4 diz que Débora era mulher de Lapidote e julgava a Israel naquela época. Débora era uma mulher sábia, senão era impossível que ela se tornasse juíza em Israel. Débora era uma mulher que usava de sabedoria para enfrentar as dificuldades da vida. A Bíblia diz que ela julgava as demandas do povo. E a Bíblia diz mais, diz que ela julgava as causas com sabedoria. Eu acho que uma das características de muitas pessoas que perdem as batalhas é que tomam as decisões no impulso, tomam as decisões no calor da emoção, ou toma as decisões de uma forma tola. Tem muita gente usando na sua vida mais a tolice do que a sabedoria. E a Bíblia diz que se a gente quer vencer na nossa vida, a gente tem que ter sabedoria. Ela sabia a hora de emitir juízos. Ela sabia a hora de falar. Ela sabia a hora de ficar quieta. Ela sabia a hora de ficar em silêncio. O que nós precisamos é ter essa sabedoria de Deus para emitir os nossos pareceres sobre as mais diversas atuações e áreas da nossa vida, com a graça e sabedoria do Senhor. Ela não era aquela pessoa que falava. Era aquela pessoa que analisava. Ela era juíza de Israel. Ela precisava ouvir os dois lados. Precisava saber toda a história. Era uma mulher que não emitia julgamentos antecipados. Aliás, ela era uma juíza autorizada por Deus para julgar, mas os julgamentos dela eram baseados estritamente naquilo que Deus tinha dado a ela como sabedoria e graça. Uma mulher chamada para dar conselhos, que tomava boas decisões. Se a gente começar a pensar nas decisões que a gente tomou no ano que está terminando,
Onde foi que essas decisões nos levaram? Qual foi o rumo que essas decisões levou à nossa vida hoje? Por exemplo, nós estamos aqui hoje num culto de celebração ao Senhor, de adoração e gratidão a Deus. Mas o nosso coração está grato e alegre pelas bênçãos que a gente recebeu? Ou o nosso coração está um pouco aflito porque a gente tomou tanta decisão errada, tanta decisão ruim, que a gente já vai entrar o ano novo tendo que resolver problemas? Ou pelo menos, alguns problemas que se aparentam que irão se apresentar. Débora era sábia, ela era uma pessoa assertiva. A assertividade na vida pressupõe um autoconhecimento, porque se eu estiver confuso, se eu estiver na dúvida, ou se eu estiver inseguro em relação ao que sinto, ou a quem sou, eu não vou conseguir me expressar adequadamente. Ser assertivo e sábio é primeiramente saber quem se é. Quem se é. Mais um ano terminando. E a grande questão é, eu sei quem eu sou? Eu sei realmente quem eu me tornei ao longo desse ano? Que pessoa sou eu quando eu me olho no espelho nesse penúltimo dia do ano que está terminado? A gente precisa se conhecer, saber quem se é. Essa é a primeira característica de Débora que nos ensina a vencer. A segunda característica é a fórmula para vencermos no ano novo, é ter a palavra de Deus na vida em cada dia do ano novo. Juízes capítulo 4, versículo 6 diz: Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Eu acho isso aqui sensacional. A Bíblia diz que ela chama a Baraque e ela diz: o Deus de Israel lhe ordena. Para ela saber que o Deus de Israel estava lhe dando alguma ordem, ela precisava ouvir Deus. Ela precisava ouvir a palavra. Ela precisava entender que a vitória na nossa vida só acontece quando temos a palavra de Deus dia após dia do ano novo. Quando a gente pega a Escritura Sagrada e coloca como regra de fé e prática na nossa vida e conduta diária. Quando a gente sonha com a palavra, quando a gente lê a palavra, quando a gente traz a palavra para pertinho do nosso coração e quando a gente coloca a palavra na nossa vida, a gente vence. Amém, irmãos? É a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. Vinícius, se você puder me ajudar no retorno aqui um pouquinho, querido. É a palavra de Deus que precisa estar arraigada na nossa alma. A Bíblia diz que Débora possuía a palavra de Deus sempre na vida. Isso significa que a valorização maior das coisas de Deus em detrimento de coisas pessoais. Ou seja, eu preciso valorizar mais a Bíblia do que qualquer outra coisa no ano novo. Mais do que ganhar dinheiro, e eu oro para que você ganhe bastante dinheiro, amém? Mais do que casar, e eu oro para que você case, amém? Mais, eu ouvi um aleluia no casamento aí. Mais do que realizar sonhos, mais do que qualquer outra coisa. A gente só vence se a gente tiver a palavra como prioridade maior, como prioridade máxima na nossa vida. Ter a palavra de Deus, isso significa que a Bíblia faz parte da sua vida e que a Bíblia não é apenas um livro. Ter a palavra de Deus diariamente no nosso coração significa que a Bíblia é muito mais do que um livro. Significa que a Bíblia está presente, que a Bíblia me direciona, que a Bíblia me orienta, que a Bíblia serve de regra, que a Bíblia tem a palavra final, que a Bíblia é quem me conduz no ano novo, que a Bíblia é aquele livro que me faz vencer para a honra e glória do Senhor, aleluia. Débora tinha a Bíblia na vida.
é quando você a consulta diariamente. Alguém disse o seguinte, que uma Bíblia que está caindo aos pedaços, geralmente pertence a alguém que não esteja. Uma Bíblia que está caindo aos pedaços, pertence a alguém que não esteja, ou que não está caindo aos pedaços. É por isso que Débora tinha a Bíblia. Terceira lição que a gente aprende na vida dessa mulher. Versículo 4 e versículo 9 diz, Débora, uma profetisa, no versículo 4. Versículo 9, respondeu, está bem, irei com você. Mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Ou seja, como é que a gente vence? A gente vence quando a gente resgata a profecia na nossa vida. Débora diz o seguinte, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. O que Débora está dizendo é basicamente o seguinte, há uma luta que vamos ter, há uma batalha que vamos enfrentar, a gente está caminhando em direção ao desconhecido, estamos rumando em direção àquilo que a gente não sabe como é e como é que será. Mas uma coisa eu sei e eu profetizo, o Senhor entregará nas suas mãos os seus inimigos, aleluia. É isso que ela diz para Baraque. Ela diz, Baraque, nós temos na nossa vida a palavra de Deus. E ela diz mais, nós precisamos usar a palavra diariamente. E ela diz mais, nós temos que ser profetas e profetizas. Ela profetiza no versículo 9, e se você continuar lendo o capítulo 4 de Juízes, no versículo 21, essa profecia se cumpriu. Débora era profeta do Senhor. Ela era uma profetisa. Como profetisa, ela tinha autoridade divina para discernir e para dar soluções a todas as pessoas que a procuravam embaixo da árvore. Amados, sabe o que é que acontece? É que a gente precisa resgatar o dom de profecia no nosso meio. Nós precisamos resgatar a profecia na nossa vida. Sabe qual é o problema? A gente intelectualiza demais, a gente racionaliza muito, a gente reflete bastante, a gente quer explicações, a gente quer justificativas, quando Deus diz, eu quero que você use a sua boca para profetizar, amém? A profecia é para os nossos dias. Atos capítulo 2, versículo 17 diz, nos últimos dias, diz Deus, quem disse? Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, aleluia por isso. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. O que é que Deus estabeleceu na igreja? Profetas. Profetas. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 39. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas. Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 a 21. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias. Débora se levanta e diz, o meu inimigo cairá. Débora se levanta e diz, o Senhor vai nos entregar os nossos adversários. O que é que Deus está nos ensinando aqui nessa noite, igreja? Está nos ensinando que a gente tem uma ferramenta extraordinária entregue pelo Senhor, a ferramenta da profecia, a capacidade de profetizar e declarar em nome do Senhor, e declarar, assim diz o Senhor, aleluia.
Acontece que a gente tem medo. Achamos que pode não ser de Deus. Eu sei que tem gente aqui que Deus tem falado, mas você não tem transmitido o que Deus fala. Eu sei que Deus tem usado pessoas aqui e dado sonhos de revelação, e você tem guardado só para você. Tem gente aqui que ouve Deus falando e não tem transmitido o que Deus fala. Tem gente aqui que tem visões e tem guardado para si. O que Deus está dizendo para nós nessa noite é: vamos resgatar o dom da profecia, e a glória do Senhor será sobre esta igreja, aleluia. Será sobre a sua vida, será sobre a sua casa, será sobre o seu ano novo, será sobre o seu trabalho. A gente perde tempo murmurando, a gente perde tempo reclamando, a gente perde tempo analisando, e Deus diz: dobra o joelho e eu falo contigo, e profetize, e coisas grandiosas irão acontecer, aleluia. Eu me lembro de Ezequiel capítulo 37, o vale de ossos secos. Deus vem sobre o profeta e diz: Ezequiel, o que você está vendo? Estou vendo um vale cheio de ossos secos. E aí Deus diz: Ezequiel, então profetiza sobre eles. E Ezequiel profetiza, e quando Ezequiel profetiza, aqueles ossos secos se tornam um grande exército. Amados, Deus te chamou para ser profeta, amém? Quem quer ser profeta do Senhor aqui? Quem quer ser profetisa do Senhor aqui? Então já coloque a mão sobre o ombro da pessoa que está do seu lado agora e diga assim: eu declaro e profetizo na sua vida, em nome de Jesus, o ano novo será o melhor ano da sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem crê, celebra ao Senhor nesta noite por essa verdade. Aleluia, aleluia. Profecia genuína que edifica o corpo de Cristo, profecia genuína que edifica a igreja, que contribui para a unidade, profecia que Deus nos dá, que a gente analise segundo a Escritura Sagrada, porque a gente sabe que a profecia que vem de Deus não contradiz a Bíblia, não contradiz aquilo que Deus já revelou na Sagrada Escritura. A gente precisa desconfiar daquelas profecias que são contrárias à palavra de Deus, mas a profecia que é embasada pela palavra de Deus, a gente precisa dizer amém e declarar assim seja, e dizer: no tempo do Senhor se cumprirá, aleluia. No tempo de Deus se cumpre. Pastor, eu tenho medo. Tem medo do sobrenatural de Deus? Pastor, eu tenho medo que não seja de Deus. Peça discernimento do Senhor. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Se Deus te usar, comece a entregar as profecias. Se Deus te mostrar algo, você chega ali onde eu estiver sentado e fala: pastor, Deus me mostrou algo. O que é que Deus mostrou? Isso, isso e aquilo. E a gente compartilha com a igreja. Meu irmão, Deus fala nos dias de hoje, amém? Deus fala. Eu tenho um irmão que ele é meu intercessor. Ele ora por mim direto. E de vez em quando Deus tem uma mania de contar a minha vida para ele. Aí ele me liga. Ele disse: homem, e aí, como é que está? Ah, estou bem, graças a Deus. Por quê? Não, é porque Deus me mostrou isso e aquilo. E aí, você quer que eu faça o quê? Ele pergunta: não, só ora, porque faz sentido, está acontecendo isso e aquilo. Fala: então tá bom. Eu sabia, Deus não se engana. Deus não se engana, amém? Deus não se engana. Deus não se engana. Quer vencer no ano novo, irmão? Profetiza. Profetiza. Quarta lição que eu aprendo com Débora nesse texto. Quarta lição: seja corajoso ou corajosa. Capítulo 4, versículo 8 e 9 diz: Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, eu irei com você, aleluia. Gente, o convite de Baraque não é para ir comer um hambúrguer. O convite de Baraque não é para dar uma passeada. O convite de Baraque não é para ir para um resort. O convite dele e a Débora é para ir para uma batalha, é para ir para uma guerra. E ela diz: tudo bem, é para a guerra, é. Corro risco de morrer? Corro. É perigoso, sim. Haverá muitos soldados, 40 mil contra nós. Mas se é para ir, eu vou. Eu irei. Eu tenho coragem. Coragem de enfrentar o desconhecido. Coragem de enfrentar o inimigo. Coragem de enfrentar a vida. Eu tenho coragem. Trancar-se no quarto não fazia parte das atitudes dessa mulher. Temer o que vem no ano novo não fazia parte das atitudes dessa mulher.
não acreditar que Deus não fosse com ela, não fazia parte das atitudes dessa mulher. Ela diz: eu irei com você. Sou corajosa. Sabe, é extraordinário isso. Ela tinha uma capacidade de não abandonar o outro na luta. Baraque disse: vai comigo? Vou. Você não vai sozinho. Lembra de Davi? Que covardemente mandou o seu general abandonar o soldado na batalha, Urias? Isso está lá em 2 Samuel capítulo 11, versículo 14 e 15, que diz: Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias, dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele. Ou seja, o que Davi disse é o seguinte: coloque o Urias na batalha, quando ele estiver na maior cena de perigo, vocês se retirem e deixem ele só. Aí Débora diz: Baraque, você não vai só, eu vou com você. Você, nesse quesito, é Davi ou é Débora? Você abandona o outro no momento da dificuldade? Você deixa o outro só no calor da batalha? Porque se você faz isso, isso é crueldade. Porque ser corajoso, segundo o meu entendimento, é ter o discernimento que há lutas que são somente sua. Tem lutas que são só sua. Mas ser corajoso é também ter o discernimento e saber que há lutas que devem ser lutadas juntos com outra pessoa. Tem maridos que lutam só quando poderia estar compartilhando a luta com a esposa. Tem pais que lutam só quando poderia estar compartilhando a luta com os filhos. Tem filhos que lutam só quando poderia estar compartilhando a luta com os pais, com os amigos e assim por diante. Gente, a Débora e Baraque nos ensinam o seguinte: se vamos lutar no ano novo, vamos lutar junto, porque quem luta junto, vence junto, aleluia. Não podemos abandonar o outro. Baraque disse que não iria se Débora não fosse com ele. Há algumas pessoas que não venceram a depressão porque faltou uma ajudinha. Há pessoas que não resolveram um problema determinado por falta de apoio. Há pessoas que não venceram na vida porque faltou uma forcinha. Há pessoas que ainda estão com a vida enrolada porque não pediram ajuda. Pensa em algum problema que você enfrentou esse ano, guardou para si, ainda está enfrentando, e pessoas que enfrentaram o mesmo problema que você, compartilhou com alguém, alguém ajudou e já venceu. Compartilhe os seus problemas. Compartilhe as suas lutas, as suas batalhas. Peça a ajuda a algumas pessoas, como a juíza Débora de Israel, mulher sábia. Peça ajuda para a gente sábia. Baraque de bobo, não tinha nada. Quem eu vou levar comigo? Vou levar Débora, por quê? Porque é sábia. Eu vou compartilhar as minhas lutas com gente sábia. Ela tinha a Bíblia como regra de fé e prática, então vou compartilhar as minhas lutas com pessoas que seguem a Bíblia. Eu vou compartilhar as minhas lutas com gente que é profeta. Para que compartilhar com gente que murmura? Tem que ser com gente que declare a bênção na minha vida. É assim que Baraque pensava, e é isso que Débora fez. Débora foi uma mulher muito corajosa. Ela disse a Baraque sobre a luta: eu irei com você. Ela se tornou juíza em Israel. Ela se tornou juíza porque ela não tinha medo, porque ela não temia. Gente que tem medo não sai do lugar. Gente que tem medo de empreender. Gente que tem medo de ousar. Gente que tem medo de abrir um negócio. Gente que tem medo de dizer: sim, Jesus, eu quero me entregar a Ti totalmente, quero que o Senhor mude a minha vida. Gente que tem medo na vida não vence. Menino que tem medo de pedir a moça em casamento não casa. A gente não pode ter medo na vida, porque quem tem medo não vence. Débora só alcançou patamares altos na vida porque ousou e não temeu. Aqui está a fórmula de como vencer no ano novo: ir à luta, sem medo de nada e ninguém. Ir à luta sem temer o que possa acontecer. Eu não sei qual é a sua expectativa para o ano novo.
Não estou falando da virada do ano. A expectativa para a virada é a melhor, churrasco, família, as coisas. Não, mas qual é a sua expectativa para o ano todo? Eu não sei qual é a sua expectativa. Ah, pastor, a minha expectativa é que seja um ano difícil como esse. Eu não. A minha expectativa é que o melhor ano da minha vida será o ano que vem, para a honra e glória do Senhor. O melhor ano da minha vida será o ano que vem. Mas pastor, Deus já tem te abençoado muito, para você ver qual é a minha expectativa para o ano que vem. Aleluia por isso. E que a sua expectativa seja essa também para o ano que vem. Saúde no corpo, na alma, no espírito, provisão financeira, família em harmonia. Você tem que ter essas expectativas, vida com Deus, que dê um salto enorme. Sabe, a gente precisa ousar, porque ainda tem tanta gente que não se tornou aquilo que poderia ser. Porque algumas pessoas não acreditam, têm medo. Algumas têm medo de reviver as velhas frustrações. Ah, pastor, não adianta, ano que vem vai ser como esse mesmo ano. Mas deixar de acreditar que o ano vai ser melhor já não é se frustrar. Algumas pessoas têm medo da exposição, da credulidade, como ingenuidade. Ou seja, eu estou acreditando que vai ser bom, mas e se as pessoas acharem que eu sou ingênua? Mas você quer crer e profetizar ou você quer agradar os outros? Algumas pessoas têm medo do custo emocional ou relacional que possa surgir. Ou seja, se eu acreditar e confiar, e se eu pedir ajuda, será que eu não vou ficar devendo algo para alguém? Débora disse que não. E Débora disse, vamos enfrentar com coragem, vamos lutar com Deus, vamos vencer com o Senhor para a honra e glória do nome dEle, amém? Quinta lição. Como é que a gente vence no ano novo? Honrando uns aos outros. O versículo 9 diz, respondeu Débora, está bem, irei com você. Mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Irmãos, só para contextualizar rapidinho aqui, é o seguinte. Eles estavam indo para a batalha, aí o que Débora diz é o seguinte, para o Baraque. Baraque, nós vamos vencer. Mas quem vai nos fazer vencer não sou eu e nem você, é outra mulher. E o versículo 21 diz que isso acontece. Deus usa uma mulher para que Israel vencesse. Eu acho isso extraordinário. Débora sabia que o verdadeiro vencedor na vida é aquele que sabe honrar o outro. É aquele que não quer as honras somente para si. Débora, ela sabia reconhecer quando outra pessoa também era honrada. Você conhece gente? Imagina a seguinte cena, você está com uma pessoa conversando. Chega outra pessoa. E aí, uma pessoa começa a elogiar outra pessoa. E aquela que está com você começa a desmoralizar aquela pessoa. Não é bem assim. Ela não é tudo isso. Sabe, quando alguém é honrado e outro quer desmerecer a honra do outro. Você conhece gente assim? Não devia conhecer. Se é amigo de gente assim, deixa de ser amigo então. Débora era diferente. Ela sabia honrar quem era digno de honra. Ela sabia reconhecer quando alguém merecia ser reconhecida. Débora, ela sabia reconhecer quem tinha o direito de ser premiado. E ela diz, Baraque, não é você que será premiado, vai ser outra pessoa. Se você quer vencer no ano novo, você precisa entender que não tem lugar na sua vida para inveja do sucesso do outro. Não tem lugar na sua vida para inveja do sucesso do outro. Gente, eu sei que Deus vai me abençoar muito no ano que vem. Mas a minha oração é que a bênção que Deus derramar sobre mim, caia porção dobrada sobre a tua vida em nome de Jesus. Para mim não tem problema nenhum. A ideia básica é a seguinte: eu quero que Deus te abençoe. Eu quero que Deus te honre. Eu quero que Deus te coloque em lugares elevados. Eu quero que Deus te capacite. Eu quero que Deus te carregue nos braços e nas suas lutas Deus te dê vitória. A ideia básica de Débora era a seguinte: sabe, essa pessoa que está do seu lado, há uma grande probabilidade no ano que vem em que Deus abençoe ela mais do que você. Tem gente que não gostou.
Tem gente que já ficou assim, pastor do céu. Deus vai abençoá-la mais do que você. Débora não tinha inveja do sucesso dos outros. Irmãos, a inveja é uma desgraça na vida de qualquer um. A inveja é terrível na vida de qualquer um. E não adianta ter inveja. Eu já disse isso aqui. Por mais bonito que seja o carro que você dirige, sempre tem alguém com um carro mais bonito que o seu. Por mais bonita que seja a sua esposa, a sua namorada, a sua noiva, vai ter alguém nesse mundão de Deus que tem a noiva, a esposa, a namorada ou marido mais bonito que o seu. Exceto a Elisângela. Irmãos, o sucesso do outro te incomoda? Sabe, a Escritura Sagrada diz que a gente tem que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Quando as pessoas tiverem mais sucesso que você nesse ano novo, você vai se alegrar ou você vai chorar? Aliás, como é o seu comportamento já na atualidade? Quando uma pessoa chega para você e diz que passou no vestibular, ou que está namorando, ou que vai se casar, ou que comprou a casa ou o apartamento dos sonhos, será que você se alegra também? Ou será que dá aquela pontadinha de inveja ou cobiça pelaquilo que o irmão conquistou? Quando você recebe uma boa notícia de alguém que está do seu lado, o seu sorriso fica amarelo, o seu semblante se modifica, dá uma dor aqui que você não sabe de onde vem do inferno. Ou você fica feliz por causa disso. Porque sabe qual é o problema? O problema é que a gente se alegra muito mais quando as pessoas estão se dando mal do que quando estão se dando bem. Está repreendido isso em nome de Jesus Cristo na sua vida. Em nome de Jesus Cristo na sua vida. Débora diz, Barak, é o seguinte, rapaz, vamos vencer, mas pode ficar tranquilo que a honra não vai ser sua, vai ser de outra pessoa. Amém? Que assim seja em nome de Jesus. Sexto lugar que eu aprendo nesse texto. Eu aprendo que a gente só vence no ano novo se a gente tiver no coração louvor e gratidão. Capítulo 5, versículo 1 a 3 diz, e naquele dia, Débora e Barak, filho de Abinoão, entoaram este cântico. Consagrem-se para a guerra os chefes de Israel. Voluntariamente o povo se apresenta. Louvem o Senhor. Ouçam, ó reis, governantes, escutem. Cantarei ao Senhor, cantarei, comporei músicas ao Senhor, ao Deus de Israel. Aleluia. Como é que a gente vence no ano novo? A gente vence com louvor e gratidão no coração. Débora tinha louvor e gratidão nos lábios. Nesse ano que termina, você foi mais agradecido ou mais mal agradecido? Nesse ano que está terminando, você mais louvou ou mais murmurou ou mais se lamentou? Nesse ano que está terminando, das suas fontes jorrou mais água doce ou mais água amarga? Nesse ano que está terminando, você mais abençoou ou você mais amaldiçoou? Gente, poucas coisas na vida trazem uma sensação tão boa quanto receber um agradecimento. Poucas sensações na vida humana trazem tanta satisfação como um elogio sincero de alguém. Deus também gosta de receber elogios e agradecimentos, amém? A proposta do louvor e da gratidão é: deixe todos os espíritos negativos do lado de fora da sua vida. Deixe todos os espíritos pessimistas do lado de fora da sua vida. Deixe todos os espíritos críticos fora da sua vida no ano novo. O louvor é apreciar o que Deus tem feito por você. O louvor é expressar a sua satisfação a Deus. O louvor é agradecer a Deus pelas dádivas que Ele tem te dado. Quem tem sido abençoado aqui diz amém? Então há motivos para a gente louvar o Senhor. Aleluia. Há motivos.
Há motivos para a gente louvar o Senhor nesse ano. O Haroldo, sua esposa, o trabalho que Deus abriu a porta. O Calé, o negócio que Deus deu para ele trabalhar. A Silvana, que foi atropelada e Deus deu livramento. Os Gambros, pelas cirurgias feitas, e Deus está aí abençoando a vida deles. Gente, nós temos motivos de louvor e gratidão e agradecimento a Deus. O passarinho casou, gente, que bênção! Nós temos motivo de gratidão ao Senhor por esse ano e por tudo que Deus fez na nossa vida. Quem está grato aqui? Agradecimento, pastor, eu quero vencer no ano novo, como é que faz? Agradeça a Deus pelo que Ele tem te dado, pelo que Ele tem já feito, e por você estar vivo. Algumas pessoas não conseguiram permanecer em um estado de louvor esse ano, por causa de perdas, por causa de lutos, por causa de lutas, mas a promessa de Deus para o ano novo, para essas pessoas e para todos que estão aqui, é Isaías 61:3, que diz o seguinte: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de alegria em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Aleluia, aleluia. Isso é profético para a tua vida. Essa é a profecia de Deus para o seu ano. Chega na sua casa, grife isso na sua Bíblia. Chega na sua casa, copie isso no seu caderno, imprima isso, cola na geladeira, faça alguma coisa e profetize e declare: isso sim é o que Deus vai fazer na minha vida, aleluia. Eu creio assim, eu creio. Tem mais duas pessoas que creem assim, diz amém. Aleluia. Deus faz, minha gente. Deus realiza, Deus é soberano. Sétimo e último motivo nessa noite, que Débora nos mostra para vencer. O sétimo motivo é: motive-se e motive os outros. Capítulo 5, versículo 12 diz: desperte, Débora, desperte, 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 irrompa em cântico, levante-se, Baraque, leve presos os seus prisioneiros, ó filho de Abinoão, aleluia. Sabe o que é o nosso grande problema? O desânimo. Tem gente que depois de uma pregação dessa, está olhando para o ano 2019 e está pensando assim: esse é o ano da minha vida, esse é o ano da minha vida. Depois do que eu ouvi na igreja, é o ano da minha vida. Aí no terceiro dia de janeiro já está assim, ó. Oh meu Deus. Dura 3 dias, senhor Orlando, 3 dias. Hoje ainda está, nem dorme à noite hoje. Gente, tudo aquilo que Deus falou comigo, tudo aquilo vai acontecer amanhã. Aí tem as festas, toda celebração, alegria. Aí quando vem as lutas, aí Deus está dizendo aqui, ó, olha o que Débora está falando: desperta, 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 irrompa em cânticos. Olha o que ela está dizendo aqui, ó, levante-se, ó, desperte, levante-se, irrompa, busque, Baraque, leve presos os seus adversários, ou seja, levanta e vença. Ela está motivando Baraque. Ela se automotivava. Aliás, ela não, olha, essa frase vai ser boa, essa vai ser boa. Deus está dando agora. Ela não só se automotivava, ela recebia motivação do alto, aleluia. Ela recebia motivação do alto. É por isso que, ao receber motivação do alto, ela poderia motivar outras pessoas. Ela poderia motivar o Baraque. Deus está te chamando para motivar outras pessoas. Deus motiva outras pessoas através de você. E a grande questão é: que motivação você pode dar aos seus filhos daqui para frente? Que motivação você pode dar ao seu marido daqui para frente, ao seu namorado, ao seu cônjuge daqui para frente? Qual é a motivação e que tipo de motivação você pode dar aos seus pais, aos seus amigos, aos irmãos da fé? Irmãos, irmãs,
é preciso encontrar uma espécie de força interior que nos traga de volta para o patamar usual de motivação. Sabe por quê? Porque nós não podemos deixar a esperança morrer. E a esperança só não morre quando a gente se motiva e motiva outras pessoas. E vou te contar um segredo aqui: a motivação, ela tem um irmão. O irmão da motivação é o entusiasmo. É quando você coloca entusiasmo em suas palavras e atitudes, você está exteriorizando uma força poderosa que existe dentro de você. Tem gente que é desanimado demais. Tem gente que qualquer luta derruba essa pessoa. Mas a gente só vence quando a gente tem essa compreensão da força interior que a gente tem. Entusiasmo. Entusiasmo em grego é entusiasmos. A tradução para o português é Deus dentro de, ou seja, Deus dentro de uma igreja, Deus dentro de uma pessoa, Deus dentro de. Os gregos, quando viam uma pessoa correndo eufórica depois de vencer, diziam: aquela pessoa está entusiasmada. Elas diziam o seguinte: Deus está dentro daquela pessoa. E a Bíblia diz, no livro de Coríntios, capítulo 3, versículo 16: não sabeis vós que você é templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo mora dentro de você? Para que viver sem entusiasmo, se o entusiasmos habita dentro da tua vida? Se o Senhor Todo-Poderoso já mora aí. As palavras que saem da nossa boca, diz a Bíblia, tem o poder de gerar vida ou morte para uma pessoa, para um grupo. A palavra motivadora faz toda a diferença para o povo de Deus. Irmãos, desmotivação não paga as nossas contas. Se desmotivação pagasse as minhas contas, eu seria a pessoa mais desmotivada do mundo, pode ter certeza. Como é que você está? Mais ou menos. Vai dar certo? Vai não. Por que você está assim? Desmotivação paga minhas contas. Desmotivação não paga as contas. Desmotivação não cura as doenças. Desmotivação não abre a porta do emprego. Desmotivação não traz o cônjuge de volta. Desmotivação não gera alegria. Gente, desmotivação é um luxo do inferno quando se tem um Deus como o nosso Deus. Anime-se. A Bíblia diz: levanta-te, resplandece, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está nascendo sobre ti. É tempo de mudanças na nossa vida. Pastor, eu quero vencer no ano novo. Eu te dei 7 dicas nessa noite. E com essas 7 dicas, você não é apenas vencedor. Sabe o que você é? Você é mais do que vencedor, aleluia. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.